Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui, e hoje eu gostaria de conversar sobre mais um dos temas que vocês estão sugerindo aí nos comentários, que seria a possível troca de LaMelo Ball, e se ela realmente é viável, como que poderia fazer para acontecer, quais são os times assim que a gente pode ver um provável destino plausível para ele acabar parando, porque não é muito simples de efetuar uma troca pelo LaMelo. Contrato alto, indisponível e um valor de mercado ainda meio que incerto, né? A gente pode dizer assim. A realidade é que surgiram e acabaram ganhando bastante força, assim, vários murmúrios que acabou virando um rumor, que acabou virando muita especulação sobre uma possível troca do Charlotte Hornets por eles estarem supostamente procurando algum tipo de viabilidade, algum tipo de troca, algum tipo de valor no mercado para o LaMelo Ball. Inclusive eu ia deixar aqui os highlights dele passando aqui no fundo, né, para vocês não se entediarem só olhando para minha cara. É o seguinte, por que é tão complicado a gente pensar numa troca para o LaMelo Ball? Porque o valor de mercado de um jogador, ele é basicamente o quanto que ele consegue produzir pelo valor que ele consegue produzir. Então, por exemplo, por que um cara como o Jake LaRavia, atualmente jogando no Lakers, tem um valor de mercado muito alto? Que ele produz muito pontos, defende múltiplas posições, não tira a bola da mão dos principais jogadores do time, age como uma peça complementar e ainda por cima ganha pouco. Por que o valor de mercado, por exemplo, de um cara como o Bradley Beal estava tão baixo? Porque o contrato dele era horroroso, ele tinha um no trade clause e ainda por cima ele estava produzindo bem abaixo do que o valor que ele estava recebendo. Então oscila muito do quanto o cara ainda tem de contrato, para quanto o cara está produzindo, para a disponibilidade dele de quadra e tudo mais. E quando você pensa no LaMelo Ball, se divide muitas opiniões. Até, inclusive, eu vi um corte esses dias do Ricardo Bugarelli falando que ele não gosta muito do estilo do LaMelo, aquelas fintas, aquelas firulas. Mas tá, vamos voltar aqui ao ponto. O LaMelo tem um valor de mercado interessante, porque ele tem um contrato ainda por bastante tempo. 2029. Então ele tá preso em um contrato, assim, de longa data. Não é um contrato muito complicado com questão a valor quando a gente se pensa numa superestrela, né? Porque ele recebe 38 milhões essa temporada, 40 na próxima, 43 na outra. E no último ano de contrato, 46,5 praticamente. Só que qual que é o problema do LaMelo Ball? A disponibilidade, mano. Ele é um cara que já colocou números impressionantíssimos em sua carreira. Mesmo ele sendo tão jovem, chegou com apenas 19 anos na liga. Foi calouro do ano jogando 51 jogos. Só que o problema é esse. Desde que ele chegou, ele só teve uma temporada com 75 partidas e desde então a gente nunca mais viu o LaMelo Ball saudável. E é muito complicado você entender qual é o valor real desse jogador, porque parece que o Charlotte Hornets está meio que preso ao LaMelo. Tipo assim, eles não conseguem se livrar do LaMelo e o LaMelo não consegue se livrar do Charlotte Hornets. Meio que uma relação tóxica. E eu entendo que, tipo assim, o Charlotte Hornets já tentou fazer algo para poder cercar ele com peças mais decentes, principalmente essa temporada. Talvez esse seja um dos melhores elencos que já tiveram em volta dele, mas ainda assim, ainda não é o suficiente porque eles não conseguem ter a sua superestrela saudável. É mais ou menos aquele mesmo problema que o Tyronn Lue reclama lá no Clippers com o fato do Kawhi Leonard. E cara, ele na segunda temporada jogou 75 jogos, depois jogou 36, depois jogou 22, depois jogou 47 e até agora ele jogou 14 nessa temporada de aproximadamente 21 partidas. Então ele não é o cara mais saudável da NBA, que tem um contrato extremamente alto, só que ele tem um negócio chamado talento. O cara é muito talentoso e ele já demonstrou isso em inúmeras situações, por mais que ele não seja um cara eficiente. Então para um time efetuar uma troca com o LaMelo, primeiro tem que ter espaço na folha salarial, precisa ter peças o suficiente para poder mandar numa troca sem que o time perca profundidade, o time esteja precisando de um armador e que esteja apto a absorver um armador que é predominantemente dominador da bola e também esteja em uma situação meio que confortável para tentar algo mais significativo, porque ele trocar 6 por meia dúzia, andar de lado, pegar um time assim, tipo, vou sair do Charlotte e ir pro Wizards, não faz o menor dos sentidos, né? Então qual que é o real valor de mercado do LaMelo? É algo um pouco abrangente e aberto que vai dividir opiniões. Muita gente vai achar que ele vale muito, outras pessoas vão achar que ele vale bem menos, por conta da disponibilidade, ineficiência e com questão a números, ele tá colocando os menores números desde a sua temporada de calouro, né, com 18,9 pontos, ele só teve uma temporada abaixo disso, que foi quase 16 pontos, temporada de calouro. É a temporada que ele tem mais assistência também, 8,9, tá sendo um bom assistente, um número de turnovers até que um pouco alto, até porque ele lida com a bola na mão o tempo todo, mas também, infelizmente, é a sua temporada mais ineficiente de todas
todas, com quase 29% para 3 e quase 38% de quadra, os menores aproveitamentos de toda a sua carreira. Então é bem complicado o valor de mercado do LaMelo neste exato momento. Se ele se mostrar pelo menos mais saudável, a gente pode até especular que algo maior possa ser ligado ao seu nome, mas não nesse exato momento. E, cara, outra última coisa que eu gostaria de comentar antes da gente começar, de fato, é comparar com a carreira do Curry, né? No começo da carreira dele, chegou um pouquinho mais tarde na NBA, chegou com 21, 2 anos depois do LaMelo, e ele era um cara que sempre foi ligado ao fato dele estar lesionado. Ele sempre teve aquele, mas os tornozelos do Curry são um problema, a saúde do Curry é um problema, só que, rapaziada, o Curry teve uma temporada não saudável, e ele teve micro lesões ao longo do começo de sua carreira, porque, ele jogou 80 jogos na sua primeira temporada, 74 na segunda, que é quase o mesmo número máximo que o LaMelo já jogou, e na terceira temporada foi onde os problemas complicaram, que ele teve muitas lesões no tornozelo, ele jogou 26 jogos, o que é quase o comum do LaMelo nessas últimas 3 temporadas que a gente tá vendo. E aí, ele veio depois pra 78, 80, 79, e veio a perder mais partidas só em 2018, que ele jogou 51, e depois, 2 temporadas mais pra frente, ele jogou 5 partidas, né, também por causa de lesão. Então, o problema do Curry foi uma temporada que gerou toda aquela incerteza, aquela dúvida, vamos trocar Monta Ellis, vamos trocar Curry, e aí a gente vem pro LaMelo, é um cara que já não tá saudável há 4 anos, e a gente tá quase que levando isso como uma normalidade. Mas bora para o valor de mercado e qual time poderia trocar realmente pelo LaMelo Ball, tendo em vista todas as condições que eu coloquei aqui no início do vídeo. Detroit Pistons, não, por causa do Cade Cunningham, simples assim. Então, já tiramos do caminho. New York Knicks também não, porque temos lá Jalen Brunson, então já tira do caminho também. O Miami Heat eu não desgosto totalmente dessa probabilidade, só que você provavelmente teria que colocar uma das peças principais ali que estão causando impacto diretamente para o time ganhar jogos, então eu não colocaria o Miami Heat. Eu estou bem satisfeito sendo um armador que domina menos a bola e deixa a bola girar bastante no coletivo do time, então acho que o Miami Heat não faz muito sentido. Eu gosto lá do Devin Mitchell, eu gosto da segunda unidade, eu gosto do time do Miami no completo, fiz até um vídeo ontem, vou deixar a recomendação quando esse aqui acabar, caso você queira assistir. O Toronto Raptors não é um time que eu desvejo ele, tá ligado? Não é um time que você fala, nossa, nunca aconteceria uma troca pelo LaMelo Ball, mas eu acho que o Emmanuel Quickley é um cara mais saudável, melhor defensivamente e que atualmente, neste exato momento, está sendo mais consistente para 3 pontos. Então não faz sentido o Toronto Raptors abrir mão de peças, abdicar da profundidade do time para trazer o LaMelo. Talvez se eles colocassem um RJ Barrett e mais uma peça e jogasse com o LaMelo e o Emmanuel Quickley, com o Emmanuel Quickley vindo da segunda unidade ou sendo um segundo armador ali, talvez. Mas eu desacredito que o Toronto Raptors seja uma possibilidade real por conta que eles já estão fazendo algo significativo com as peças que tem na mão. Orlando Magic talvez seja um dos meus destinos favoritos para ele. Tem alguns destinos que eu gosto mais do que o Orlando Magic, só que é um time que conseguiria fazer acontecer essa troca sem perder um dos 4 principais jogadores, com Paolo, Franz Wagner, Jalen Suggs e Desmond Bane, sabe? Conseguiria acontecer. Perderia profundidade, perderia um Tristan da Silva, perderia um Tyus Jones, perderia... que mais ali que a gente pode colocar no bolo dessa troca? Talvez um Anthony Black. Só que essas peças, se a gente combinar o salário dessa galera toda junta, dá pra fazer algo significativo a ponto de mandar ainda meio que 2 armadores em troca do LaMelo, mais uma peça, pra trazer um cara como o LaMelo que traz espaçamento, traz arremesso pra 3, traz organização do time. Infelizmente, depende dessa disponibilidade dele, de quanto ele fica saudável, e ele iria pra um time que diretamente pode disputar algo esse ano, principalmente nos playoffs. Então eu gosto do Orlando Magic, eu consigo ver ele com a camisa do Orlando Magic, eu consigo ver ele jogando na cidade de Orlando, e talvez seria ali um fit que eu acharia interessante de assistir realmente. Cleveland Cavaliers, dou novamente o Darius Garland, a gente tira qualquer tipo de proposta da mesa, né? Atlanta Hawks, seria um swap se a gente falar assim, e o Atlanta Hawks? Se trocar LaMelo e Trae Young, faz sentido na cabeça de vocês? Pra mim, o Atlanta Hawks tá mostrando que consegue ser um time decente mesmo sem a presença do Trae Young nessas últimas partidas. Só que eu não sei se isso é uma melhora, se vai complicar ali a infraestrutura do time com questão da organização. Daria pra fazer esse swap, mas eu só não vejo acontecendo. O Boston Celtics seria um destino interessante. Eu não desgosto também totalmente da ideia de ver ele de verde e branco, jogando ao lado ali de Jason Tatum, de Jaylen Brown, manda Anthony Simons, mais uma peça, mais uma pick, sei lá, faz acontecer. Mas
eu acho que não acontece com o Boston Celtics por conta meio que da cultura do time, sabe? Você vê o Boston Celtics jogando, você vê aquele esquema tático bem organizado, do estilo Joe Mazzulla, com Tatum, com Brown, todo mundo jogando ali coletivamente para que esses dois se sobressaiam. E não a bola indo dominantemente para a mão do LaMelo para depois que ele armar uma jogada, ou depois que ele tentar um step back lá da logo de 3 pontos, rodar mais para os outros jogadores. Então, por conta disso, por conta do esquema do Celtics, eu não vejo isso acontecer. 76ers, Tyrese Maxey e Jared McCain, não preciso falar mais nada, né? Tyrese Maxey estava na corrida de MVP até esses dias, eu não sei se está ainda, não lembro da corrida. Chicago Bulls, também não. Josh Giddey lá, recebeu um contrato bom. Kobe White, pra mim não faz sentido. Milwaukee Bucks, eu gostaria, talvez, de ver isso acontecer se eles não tocassem no Ryan Hollins. Mas, como eu sei que isso não seria possível, se alguma troca envolvendo um armador para chegar na equipe, teria que envolver o outro armador deles que está demonstrando um potencial futuro All-Star. Então, eu também não tocaria aqui no Milwaukee Bucks. Charlotte Hornets, Brooklyn Nets. Não faz o menor sentido. Só não faz sentido, os caras estão no meio de um tanque absurdo, pegaram 5 calouros, ele vai trocar um time pelo outro, vai fazer o quê? Vai mandar o Michael Porter Jr. para trazer o LaMelo Ball e jogar com esses 5 calouros? Não. Apesar que eu acho que ele ficaria legal de branco e preto, não, só não. Indiana Pacers, cara, eles estão só aguardando a volta do Tyrese Haliburton, também não faz sentido. E o Washington Wizards, como eu falei pra vocês, não faz sentido os caras trocarem nenhum dos jovens jogadores de lá pelo LaMelo Ball, que já é mais veterano, tem um salário maior, congelaria um pouco o desenvolvimento da equipe, e eu acredito que o Charlotte Hornets não aceitaria os veteranos em troca do LaMelo. Então o Washington Wizards a gente também já tira da jogada. Por outro lado, o Oklahoma City Thunder não faz o menor sentido, o melhor time da NBA não vai mudar nada, até porque eles vão pegar pick de draft de todo mundo até 2030 e todos. Los Angeles Lakers, essa é uma das matérias que quando eu digitei LaMelo Ball no Google para poder pegar as estatísticas dele no site que eu normalmente pego, apareceu 2 matérias há menos de um dia atrás falando de uma possível troca pro Lakers. Rapaziada, se você é um cara que escreve essas matérias e você por algum acaso está assistindo o meu vídeo, qual é o sentido de colocar mais um armador nesse time do Lakers? Fala pra mim. Os caras já têm o melhor trio de armação provavelmente da história da NBA com LeBron, Austin Reeves e Luka Doncic. Um dos melhores armadores da história que vai... A gente vai falar sobre isso quando ele estiver mais perto de se aposentar, que é o Luka. Não faz sentido. Então parem de envolver o LaMelo Ball em alguma troca para o Lakers, porque isso já não faz mais sentido, tem quase 2 anos, tá? Então vamos continuar. Houston Rockets é um dos destinos que eu mais gostaria de ver. O Charlotte Hornets teria que aceitar Fred VanVleet, Reed Sheppard e provavelmente mais algum assetzinho ali para completar salário. Mas daria para fazer acontecer, porque o Reed Sheppard e Fred VanVleet já quase praticamente que bate o salário do LaMelo. Colocarem uma compensação financeira ali, um negócio aqui, outro ali, traria o LaMelo Ball para um time que não tem armador, e o armador que tem é fraco defensivamente. Ele também não é um cara que você pode confiar na defesa. Ele geralmente joga naquele alto risco, alta recompensa. Se ele conseguir roubar a bola, deu bom. Senão ele vai tentar roubar a bola e se ele não der, o cara vai passar, ele não vai conseguir contestar muito bem. Mas ele é alto. Ele pelo menos é mais alto que o Reed Sheppard, ele pode incomodar um pouco mais. Eu prefiro assim no 1 contra 1, colocar um LaMelo Ball para defender do que o Reed Sheppard, sendo bem sincero para vocês. E o Reed Sheppard tá demonstrando uma melhora bem significativa nos últimos jogos. Só que, pensa o LaMelo Ball no Houston Rockets. Não seria interessante ele jogando com KD, jogando com Amen Thompson? O Houston Rockets tem uma forte defesa, conseguiria esconder ele na defesa. Ele na parte ofensiva conseguiria criar um pouco mais pro time. Ele continuaria mais ou menos com essas médias laterais, né? Ele não ia se desenvolver para voltar para 25 pontos de média. Ele ia ficar mais ou menos nesses 18 pontinhos que ele tá hoje. Só que essas 9 assistências que ele tá de média basicamente poderiam subir para 15 se ele conseguisse integrar esse ataque de forma decente. Então eu gosto do Houston Rockets. Eu acho que jogar sob o comando do Ime Udoka faria uma diferença grandíssima na carreira dele. E o Houston Rockets conseguiria fazer isso acontecer. Só que eles já fizeram tantas trocas nessa temporada que eu acho que isso não vai acontecer. Mas poderia. E eu gostaria. O Denver Nuggets. Cara, vocês já imaginaram uma troca de Jamal Murray por LaMelo Ball? Eu, sendo bem sincero, acho que o LaMelo Ball não seria um fit muito interessante com o Nikola Jokic, sabe? O Jamal Murray nesse estilo meio shooting guard na posição 1 é o perfeito para jogar ao lado do sérvio. San Antonio Spurs. Eu sei que muitos de vocês já vislumbraram isso, sabe? Um armador elástico, né? Plástico ao lado do Wembanyama, sabe? Já pensou o LaMelo Ball dando aquelas assistências no meio das pernas pro Wembanyama pegar uma ponte aérea? Seria interessante. Só que eu acredito também que o San Antonio Spurs está muito atrelado com esse projeto Castle, Darren Fox e Dylan Harper, sabe? Eles não vão fugir muito Timberwolves é um baita de um destino. Eu sei que eu tô ligando vários nomes ao Timberwolves, mas é que eu acho que esse time precisa de algo pra se organizar. Eles precisam de um armador. Eu assisto o Timberwolves, esse time não tem armação, cara. Por isso que eu acho que seria interessante ou uma troca pelo Kyrie Irving, que eu já falei, né, num vídeo passado aí, ou se não uma troca por um cara como o LaMelo Ball. Seria uma dupla magnífica de assistir, LaMelo Ball e Anthony Edwards. E eles teriam as peças pra fazer isso acontecer, sabe? Mandaria, sei lá, um Rob Dillingham, um Jalen Clark, um Mike Conley, sei lá, talvez até um
Donte DiVincenzo, que não é um cara que produziu muito bem pelo time do Minnesota Timberwolves, e trazia um armador, porque algumas peças ali são meio intocáveis. Eu vejo que, tipo, Naz Reid é intocável, eu vejo que, obviamente, o Anthony Edwards, eu vejo que o Jalen McDaniels é intocável, e o Rudy Gobert, mano, eu não vejo ele se encaixando em nenhuma outra equipe, sabe? Ele meio que ajuda nesse esquema defensivo, por mais que ele seja um leque ofensivo absurdo. Então, eu gostaria de ver ele no Timberwolves, sendo bem sincero pra vocês. O Phoenix Suns talvez seja o segundo time que eu mais gosto dele de todos esses que a gente citou. Por quê? Ele viria para assumir o papel de armação e tirar esse peso das costas do Devin Booker, que ficaria um pouco mais responsável pela parte de pontuação. O Colin Gillespie, nem de longe ele é um armador, ele joga de falso armador e ele é mais um shooting guard. E ontem ele torturou o Lakers fazendo 26 pontos, acho que 6 bolas para 3. O bicho ele amassou o Lakers. Então eu conseguiria colocar o Colin Gillespie para entregar mais profundidade vindo da segunda unidade. Eu efetuaria essa troca exclusivamente colocando o contrato de Jalen Green na mesa, o que o Jalen Green não tá saudável pelo Suns. O Jalen Green, ele é um shooting guard, ele demonstrou uma ótima primeira impressão no seu primeiro jogo com 29 pontos, só que já se lesionou logo em seguida, e eu realmente não gosto desse fit de Devin Booker e Jalen Green, sabe? Aconteceu de dar bom no primeiro jogo, eu não acho que isso a longo prazo dá certo. E o Suns precisa de um armador, cara. O Suns, repito, precisa de um armador, assim como o Minnesota Timberwolves, os caras precisam de um armador. Então, eu faria acontecer Jalen Green, mais alguma peçazinha do banco ali, Calma Maluak, por exemplo, pra ajudar na parte do garrafão lá do time do Charlotte Hornets, já que eles não estão utilizando o Calma Maluak, então exclusivamente ali com o Nick Richards, com o Mark Williams, e aí traria um cara pra armar o jogo, que traz tudo o talento que o LaMelo Ball traz. Então pra mim, acho que o Suns seria... Eu acho que eu vou até achar, ver se tem alguma foto dele assim, editada com a camisa do Suns pra colocar na thumb, porque, velho, sensacional, sensacional. É o meu destino favorito neste atual momento. E o mais louco é que o Suns não tem muitas picks de draft, mas conseguiria fazer acontecer com os contratos que tem. Golden State Warriors seria uma ironia do destino. Já pensou? O time que passou por ele como a segunda pick do draft de 2020, agora vai trazer ele. Seria uma ironia gigantesca, mas eu acho que não vai fazer isso acontecer também não. O Warriors já superou o erro que eles cometeram com o James Wiseman. Memphis Grizzlies, vocês aceitariam uma troca, LaMelo por Ja Morant? Dois injury prones, né? Dois jogadores com histórico de lesão absurdo. Dois jogadores que têm as suas limitações ali com questão de estilo de jogo. Eu acho que não faz sentido, sabe? Eu só acho que essa troca não faz sentido. Trail Blazers, eu tô muito satisfeito com o que eles estão ali na mesa, com o Drew Holiday, com o Dani Avdija, com o Damian Lillard. Não precisa mudar isso. O time tá dando certo, o time tá ganhando as partidinhas, acabou perdendo uma sequência de jogos recentemente, só que o Thiago Splitter, ele é gênio e vai conseguir colocar esse time nos trilhos de novo, e eu gosto muito do elenco que eles se formaram com essa característica defensiva, eu gosto legal. Utah Jazz, daria pra fazer acontecer Keontae George, LaMelo Ball, mais alguma peça do Utah Jazz, só que sabendo de como o Utah Jazz lida com as trocas, como o Danny Ainge é um casca de ferida pra trocar um jogador, ele não trocaria, ele não faria isso acontecer, sabe? Simples assim. Dallas Mavericks, falar pra vocês que eu não desgosto do Dallas Mavericks não, mano. O fato dos caras não ter um armador, o fato dos caras ter um Kyrie Irving ali tentando voltar de lesão, que ele joga melhor sendo um shooting guard, né, um falso armador, combinar ali Kyrie Irving e LaMelo Ball não seria algo que me deixaria desgostoso de assistir, não. Eu gostaria de assistir esse combo. Só que o Mavericks também tá bem lascado com questão a picks, eles não tem muito quem mandar, teria que fazer um pacote tipo gigante de Jaden Hardy, o Max Christie, quem sabe, que tá jogando muita bola, tá sendo um dos melhores arremessadores lá. Teria que fazer um pacote um pouco pesado, assim. O time perderia profundidade legal se fosse pra manter os principais jogadores no elenco. Mas eu também não desgosto do Dallas Mavericks. Coloco como um provável destino, talvez um dos últimos que eu mais gosto. Sacramento Kings, definitivamente não, sabe? Definitivamente não. E eu não preciso nem argumentar muito mais a respeito disso. Los Angeles Clippers, faria um swap de LaMelo por James Harden? James Harden jogar no Charlotte? Não sei, os caras vão desistir do projeto Kawhi Leonard pra trazer um cara como o LaMelo? Não sei. Mano, também não faz sentido, eles têm muitos problemas lá, eles não conseguem nem lidar com todas as broncas que surgiram nessa temporada, eu também não vejo isso não. E o New Orleans Pelicans, definitivamente não, a não ser que eles, quem sabe, efetuassem uma troca pelo Zion, o que também não faz o menor sentido para nenhuma das duas equipes, então a gente ficou com poucos times ali nessa nossa lista de prováveis destinos. Seria Orlando Magic, talvez em quarto. Seria, deixa eu ver mais alguém do leste, não só vejo Orlando Magic mesmo no leste. No lado oeste eu coloco o Dallas Mavericks em quinto, que eu não desgosto, mas perderia um pouco de profundidade do elenco. Colocaria o Houston Rockets em terceiro, o Minnesota Timberwolves em segundo e em primeiro lugar o Phoenix Suns como meu destino favorito para que pudesse acontecer uma troca, fazer acontecer, absorver salário, fit, algo assim que a gente só coloca no mundo hipotético. Mas eu veria ele com a camiseta do solzinho do Arizona de forma tranquila. Mas aí, essa aqui é apenas a minha opinião, totalmente especulativo. Eu acho que não vai acontecer uma troca pro LaMelo até o final da trade deadline. Se a gente for ver alguma coisa, vai ser lá em fevereiro, então a gente fica no aguardo aqui, porque até o atual momento o que saiu foi especulação, de rumor, e ele respondeu da forma mais sucinta possível, um emoji de carinha de palhaço no Twitter.
é isso que a gente tinha para trazer, conversar sobre o Lamelo. Por enquanto, apenas continua sendo uma especulação, assim como a gente vem trazendo alguma troca ou alguma thumb com ele sendo especulado em algum outro destino já fazem 2 anos. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, considere se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, vai estar me ajudando demais a manter esse projeto de pé. Lembrando que quase 40% de vocês assistem aos vídeos aqui diariamente, mas não se inscrevem. Então ajude este canal a atingir os 80 mil inscritos. Demora apenas um segundo, faz total diferença para mim. Se quiser ajudar mais diretamente, tem o Seja Membro, tem o Valeu Demais e tem a loja Trash Talk, segundo o link aqui na descrição, onde com camisetas oversize exclusivas, limitadas e de qualidade premium da loja oficial do seu canal de NBA, fechou? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado de coração pela sua audiência. Até o próximo vídeo e falou!